Olá, meus caros alunos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso? Nessa aula, compreenderemos um pouco mais da parte da administração diretamente ligada ao fluxo de mercadorias e, consequentemente, à logística. Falaremos também sobre os ramos e áreas de atuação da logística. Identificaremos as possíveis evoluções dos processos logísticos nos dias de hoje. Compreenderemos os processos de aquisição e de programação dentro do contexto logístico. E, ao final, você será capaz de compreender o importante papel do profissional da logística. Peço que desliguem os aparelhos de celular e evitem conversas paralelas. E estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando também que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Iniciando nossos estudos, quando começamos a falar sobre logística empresarial, o lugar do fluxo de materiais talvez não fosse tão claro, devido às diversas abordagens que a logística pode apresentar. O profissional, ao ver na internet textos informativos sobre conceitos logísticos, é comum que se depare com situações que o façam lembrar de transportes. Podemos falar que só recentemente começamos a agregar os conceitos de administração de materiais aos conceitos de logística. É comum pessoas confundirem administração de materiais com logística, por diversas razões. As áreas são muito próximas e os conceitos que antes eram somente de administração de materiais hoje englobam situações logísticas. Segundo Balu, o fato de tratar as duas áreas de conhecimento de forma tão linear se deve provavelmente a duas razões. Primeira, os custos de movimentação de suprimento das empresas tendem a ser menores do que os custos de distribuição, média de 3 a 7% das vendas. A distribuição física apresenta valores para sua operação que ultrapassam o dobro do que o limite superior da média gasta com suprimentos. Previsivelmente, a atenção dos administradores concentrou-se naquelas atividades com maior impacto econômico. A segunda razão é que determinar o local do suprimento dentro das atividades logísticas, a segunda razão é que determinar o local do suprimento dentro das atividades logísticas não é tarefa das mais fáceis. Este assunto ainda é motivo de debates de vários estudiosos de logística, sem tomar nenhuma decisão. O que vale saber é que determinadas atividades executadas pelos agentes compradores e gerentes podem afetar enormemente o fluxo de produtos e informações e, portanto, o desempenho logístico. A administração de materiais não se relaciona exclusivamente com o controle de estoques. Envolve um amplo campo de relações interdependentes, materiais e financeiras, e que precisam ser bem mais administradas para reduzir os custos e evitar desperdícios, alavancando os resultados da empresa como um todo. Então, ela consiste em vários processos: identificação e seleção de fornecedores, levantamento de demanda, encaminhamento de pedidos, ordem de compras aos fornecedores, follow-up, ou seja, acompanhamento de pedidos junto aos fornecedores, recebimento dos materiais, armazenamento e distribuição. Em tempos de alta competitividade e redução das margens de lucro, a administração de materiais é o grande diferencial de pequenas, médias e grandes empresas. A lógica é simples. Quanto mais rápido as empresas obtêm dinheiro de suas vendas e quanto menor for o seu estoque imobilizado, mais rapidamente poderão reinvestir em matérias-primas, operações ou melhorias em suas plantas. A eficiência do setor de estoque também prevê a eliminação dos excessos, sem que isso comprometa a disponibilidade da matéria-prima para as empresas. Um bom gerenciamento de materiais pode ser mais bem valorizado quando os bens necessários não se encontram disponíveis no instante certo para atender à necessidade da produção. É importante refletirmos sobre isso, pois pode parecer óbvio informar que é importante que se administre o fluxo de materiais com um planejamento adequado. Muitas empresas erram e perdem grandes quantias em relação a dinheiro. Aí surge a pergunta: por que as empresas erram em um ponto que parece ser óbvio? É por parecer tão simples que funcionários mal preparados deixam certos processos de lado, julgando que tudo vai transcorrer da forma que deve acontecer. Grande engano.
Na logística, algumas atividades podem soar como óbvias, porém é de grande complexidade controlar o fluxo de materiais. Toda a cadeia logística depende disso. E como é fator crítico da logística, ou seja, fator que pode levar ao sucesso ou ao fracasso, deve-se dar a devida atenção com o objetivo de ser eficiente e evitar o desperdício de dinheiro. A boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimentos com as exigências da operação. Isso significa aplicar o conceito de custo total às atividades de suprimento, de modo a tirar vantagem dos custos operacionais. A logística de hoje agrega todas as atividades estudadas pela administração de materiais. Historicamente, empresas não agregam a administração do fluxo de produtos desde os fornecedores ou fontes de matérias-primas. Como mencionado em aulas passadas, antigamente a preocupação com os custos era grande. Não havia preocupação com a eficiência dos serviços, uma vez que tínhamos pouca ocorrência de determinados segmentos. Com uma realidade completamente oposta, as empresas viram a necessidade de agregar valor ao seu produto, melhorando os níveis de serviço. Precisava então reduzir custos, aumentando a qualidade do produto, pois o consumidor hoje em dia é muito exigente. E por conta disso, muitos autores concordam que qualidade não é mais diferencial de produto algum. Na verdade, virou obrigação do produtor. Ninguém hoje compra uma marca simplesmente porque ela é barata. Claro que existem pessoas que ainda agem assim, mas a grande maioria busca preço baixo e com qualidade, fazendo dessa um ponto de obrigação e não de diferencial. Aquele que não tem qualidade pode até ter preço, mas particularmente eu não acredito em uma demanda que possa atender os interesses da empresa que opera dessa forma. A administração de materiais, pela sua importância, vai além do papel que executa em uma indústria e ganha o papel principal em vários negócios, entre eles os mercados, os supermercados, os hipermercados e as grandes empresas de varejo, como os mega magazines. Essas empresas que compram para revender põem em prática uma ótima administração de materiais, que envolvem estudo dos lotes econômicos de compra, chamado leque, lotes ideais de compra, estoque mínimo, estoque regulador, tempo de pedido, tempo de ressuprimento, entre outros. Hoje em dia, é muito comum ter vários cursos de aperfeiçoamento profissional nesta área. O profissional de logística, para ser mais valorizado, tem que entender sobre todos os assuntos que dizem respeito à cadeia logística e, portanto, não pode deixar de entender e administrar materiais. Atualmente, as empresas buscam maior competitividade, maior desenvolvimento tecnológico, maior oferta de produtos e serviços adequados à expectativa do cliente e maior desenvolvimento e motivação do capital intelectual. Para superar esses desafios, as empresas buscam reduzir os custos de uma forma isolada, eliminação de posições, controle de ligações e outras práticas conhecidas. Por outro lado, temos empresas que enxergam a logística como uma estratégia competitiva bastante eficaz. Essas empresas planejam e coordenam suas ações gerenciais de uma forma integrada, avaliando todo o processo, desde o fornecimento da matéria-prima até a certeza de que o cliente teve suas necessidades e expectativas atendidas pelo produto ou serviço entregue. O resultado é a superação dos desafios apresentados e, consequentemente, o melhor posicionamento no mercado. Como pontos centrais da logística, podemos destacar visão integrada e sistêmica de todos os processos da empresa. A ausência deste conceito faz com que cada área ou departamento da empresa pense e trabalhe de forma isolada. Isso gera conflitos internos por poder e fazer com que os maiores concorrentes de uma empresa estejam dentro dela mesma. Segundo, fazer com que materiais e informações se movimentem o mais rápido possível, conseguindo assim otimizar os investimentos em ativos. Terceiro, enxergar toda a cadeia de suprimento como parte importante do seu processo. Seus fornecedores, colaboradores,
comunidade e clientes são como elos de uma corrente e estão intimamente interligados. Por isso, devemos sempre avaliar se suas necessidades e expectativas estão sendo plenamente atendidas. E quarto, o planejamento e a constante avaliação de desempenho, por meio de indicadores, são ferramentas gerenciais essenciais para o desenvolvimento de um bom sistema logístico. A logística está em destaque atualmente e vem se tornando uma das áreas centrais para as organizações, devido à sua importância no cenário das transformações impulsionadas pelos avanços tecnológicos, as integrações comerciais e financeiras e a acirrada concorrência mundial. Este reconhecimento é derivado do potencial da logística em agregar valores aos clientes e criar vantagens competitivas às empresas. A globalização e a necessidade de reduzir os custos com as entregas, distribuição e armazenagem ampliam a importância da logística. É através dos processos logísticos que os insumos chegam até as fábricas e os produtos são distribuídos aos consumidores. Além disso, a logística assume responsabilidade pelo ressuprimento dos insumos e a distribuição dos produtos acabados. Nas interfaces entre os fornecedores, a empresa e os clientes, ela passa a ser responsável por gerir os instrumentos contratuais que asseguram o desempenho dos sistemas de transportes, que reabastecem os insumos e distribuem os produtos até os consumidores. Mas é necessário realizar um bom trabalho em operações logísticas para que os custos sejam reduzidos e para que traga vantagens e benefícios para as empresas. Por isso, consideramos que os estoques dos insumos e dos produtos acabados, a infraestrutura de transporte e a capacidade da gestão logística são cruciais para o desempenho das organizações e o sucesso das operações logísticas. De forma geral, o sucesso ou fracasso de uma empresa está diretamente vinculado ao nível de valor entregue aos clientes. O valor para o cliente pode ser definido como a relação entre os benefícios percebidos e os custos totais incorridos para a obtenção desse produto ou serviço. Ao ter que escolher entre dois produtos semelhantes em preço e qualidade, mas com um deles para ser entregue em 2 dias e o outro com entrega no ato, é provável que o cliente escolha aquele que possa ser levado no momento da compra. Isso é uma forma de diferenciar seus produtos dos seus concorrentes. É um exemplo de benefício maior pelo mesmo custo. Analisando-se as estratégias das empresas, percebe-se que produtos estão muito parecidos, tecnologias comuns, mão de obra com semelhante capacidade e muitas vezes os mesmos fornecedores, ou pelo menos com parecida condição de atendimento. Porém, há outros fatores que agregam valor ao produto ou serviço perante o cliente. Um dos que vem se destacando no atual ambiente do mercado e mais importante é a logística. O valor da logística é manifestado primeiramente em função do tempo e do lugar. Produtos e serviços não têm valor a menos que estejam à disposição dos clientes quando, ou seja, tempo, e onde, ou seja, lugar, eles pretendem consumi-los. Quando a empresa é destinada a serviço, pode ser que a logística não seja vital para ela, uma vez que seu trabalho pode não representar movimentação de mercadorias. Mas de alguma forma os conceitos estarão presentes. Toda e qualquer empresa necessita de reposição de suprimentos. Assim, a logística, de forma direta, atua em toda empresa que necessite de estocagem, suprimentos, almoxarifado, transporte, compras, entre outros. A logística é composta de vários processos que tranquilamente podem ser alvo de um estudo completamente à parte. Tamanha é a complexidade de cada um. Podemos destacar como ramos da logística: transporte complexo, pois envolve escolha de modais, roteirização, manutenção de frota, controle de gastos, entre outros. Estocagem tem em sua maior complexidade a escolha do local de instalação e seu controle eficiente, junto com o transporte é o que mais consome dinheiro da empresa. Distribuição física. O profissional encarregado dessa gestão deve se preocupar com diversos fatores, entre eles a embalagem de transporte e armazenagem,
além do tempo certo e da forma correta com que a mercadoria será entregue. Comprar, departamento responsável por repor o estoque de matérias-primas. E a chamada logística reversa, ou logística de pós-venda, que preocupa-se com a sobra do consumo de seu produto ou mesmo a assistência para os consumidores de seus produtos. E também os sistemas de informação, que é essencial para o desenvolvimento de todo e qualquer planejamento e operação na logística. Como você pode perceber, os ramos de atuação da logística são muitos. Os itens relacionados no slide são apenas uma pequena parte de onde o profissional de logística pode atuar. E qualquer que seja a área escolhida, tem muito a aprender. Na verdade, cada um desses itens citados pode ser tema de qualquer curso. Aqui neste curso, você está aprendendo logística de uma forma geral, mais ampla. Os ramos citados tornam-se cada vez mais importantes para as empresas à medida que o tempo passa. O atual cenário econômico que vivemos hoje faz com que as empresas busquem um diferencial competitivo, coisa que a logística consegue idealizar de forma relativamente natural. Até porque nunca podemos esquecer de que um dos nossos principais objetivos como profissional da área é manter ou aumentar a qualidade, reduzindo os custos. E as suas atribuições envolvem planejamento e coordenação de atividades logísticas, gerenciamento de redes de distribuição, gerenciamento de processos de compras, gerenciamento de estoques, gerenciamento de serviços aos clientes e otimização de sistemas empresariais. A logística é responsável pelo processo físico integral do produto, desde a obtenção de insumos até o planejamento para o descarte do mesmo, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição dos produtos finais, influenciando também nos setores de vendas e marketing ao prover as soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato do requisitado pelo cliente. O técnico em logística poderá trabalhar em fábricas, portos, aeroportos, empresas de transporte, atacadistas e varejistas, em empresas públicas ou privadas, e também elaborar laudos e projetos. Sendo assim, meus caros alunos, essa é uma área que está em constante crescimento e o profissional que investir, se qualificar, fizer cursos complementares, poderá concorrer a vagas com boas remunerações. Portanto, invista em si mesmo. Atualmente, com a evolução da logística, novos conceitos vêm sendo estudados. Você já ouviu falar em supply chain ou cadeia de suprimentos? A gestão da cadeia logística, supply chain management, também conhecida como gestão da cadeia de suprimentos, consiste em todas as partes relacionadas, seja diretas ou indiretamente, na execução do pedido de um cliente. Ela inclui não apenas o fornecedor ou fabricante, mas também as transportadoras, os armazéns, varejistas e os consumidores finais. Para entender melhor a cadeia de suprimentos, imagine que você é um produtor de sucos enlatados de laranja. Você somente espreme e coloca o suco na embalagem. O produtor de laranja é seu fornecedor, porém é uma empresa à parte. Vamos pensar que seu suprimento de laranja dure mais 24 horas e seu produtor não deu nem satisfação. Você com certeza terá problemas. É por isso que o trabalho deve ser em parceria. O fornecedor fica sabendo o tempo correto de reabastecer. Assim, a sua produção não corre o risco de ficar parada. Veja que temos duas empresas, o produtor e o consumidor. Como então a gente tem duas empresas trabalhando em comum acordo com a fábrica, consideramos as duas como uma cadeia de suprimentos. Supply chain é mais estratégica na sua natureza, enquanto que a logística é mais orientada para as operações. Enquanto supply chain lida mais com as ligações na cadeia, contratos e relacionamentos, seleção de fornecedores, informações e fluxos financeiros, além de fluxo de materiais, criando novas instalações, tais como fábricas, armazéns e centros de distribuição, e questões mais amplas, tais como economia, sociedade, governo e meio ambiente. O escopo da logística é mais ou menos confinado ao trabalho de rotina de transporte e armazenagem de mercadorias. Muitos consideram o conceito de supply chain
como uma evolução do conceito de logística. Para entendermos essa evolução, vamos entender essa linha do tempo. No Brasil, a logística começou a dar seus primeiros passos por volta do início dos anos 80. Logo após, a tecnologia da informação começou a crescer em solo pátrio. Nesse período, começamos a experimentar o crescimento da concorrência e a necessidade de se diferenciar por serviços. Com a economia, as empresas acordaram e começaram a vê-la como uma ferramenta necessária à competitividade e à sobrevivência do negócio. Os empresários começaram a olhar seus custos mais detalhadamente e encontrar respostas para perguntas do tipo: as minhas fábricas estão bem localizadas e preparadas para atender rapidamente às necessidades dos meus clientes? De forma resumida, podemos dizer que logística é a parte de gerenciar, de forma global e otimizada, o fluxo de movimentos e informações da origem até o ponto final do processo, atendendo satisfatoriamente ao cliente final com um produto com alto nível de qualidade e competitividade e também com custos adequados. Neste primeiro momento, as empresas já estão preocupadas com alguns custos de cadeia, especialmente os de transporte, distribuição e armazenagem de seus produtos. Portanto, grande parte das mesas já sabe exatamente pelo menos o custo de uma das partes do processo. Neste contexto, outra forte tendência que está ganhando espaço rapidamente é a de terceirização dessas atividades operacionais. Isso tem provocado o aparecimento dos chamados operadores logísticos. Outra realidade decorrente desse movimento é a carência e, ao mesmo tempo, a procura por profissionais especializados na área. Este binômio tem provocado uma forte migração de recursos humanos de outras áreas para a área da logística, evidenciando assim o assunto. Até a década de 40, o mundo empresarial era caracterizado por alta produção, baixa capacidade de distribuição, despreocupação com custos, inexistências do conceito de logística empresarial. De 1950 a 1965, surge o conceito de logística empresarial, motivado por uma nova atitude do consumidor, pelo desenvolvimento da análise de custo total, pelo início da preocupação com os serviços ao cliente e de maior atenção com os canais de distribuição. De 65 a 80, consolidação de conceitos, colaboração decisiva da logística no esforço para aumentar a produtividade da energia, visando compensar o aumento da produção industrial. Crise do petróleo, crescimento dos custos da mão de obra, crescimento dos juros internacionais. Após a década de 80, temos o desenvolvimento revolucionário da logística, decorrente das demandas ocasionais, pela globalização, pelas alterações estruturais na economia mundial, pelo desenvolvimento tecnológico. A nova realidade exigiu uma mudança de comportamento nas organizações, chegando à fusão de algumas, como foi o caso da Ambev, Companhia de Bebidas das Américas, que juntou as principais marcas de cerveja do mercado, e tudo isso só foi possível mediante estudo da viabilidade logística, fazendo com que as três marcas fossem produzidas em uma unidade fabril única, espalhada pelo Brasil, utilizando as mesmas tecnologias e mão de obra. Este processo levou ao fechamento de algumas unidades fabris e uma seleção natural da mão de obra. Isso valeu o posicionamento entre as três maiores do mundo, tirando do ranking empresas tradicionais do sistema Pilsen. A tecnologia tem, portanto, um fundamental papel na evolução da logística. Com o surgimento dos ERPs, tratou-se da integração do departamento das organizações, facilitando o controle e planejamento. Agora eu vou pular para essa aqui. Vou pular aquela parte WM ali, ok. As tecnologias melhoraram bastante as relações entre fornecedores e empresas varejistas, distribuidores e atacadistas, tornando possível a interface na comunicação de dados, a ponto dos fornecedores controlarem online, ou seja, em tempo real, a necessidade do mercado, através do monitoramento dos estoques.
aliado às ferramentas de marketing de relacionamento, cuja finalidade principal é controlar o consumo de cada cliente final, a exemplo da utilizada pelo grupo Walmart. Pode chegar a variadas características de consumo de um determinado mercado. Hoje, podemos afirmar que a logística brasileira está bem servida de tecnologias. O ponto ainda vulnerável na logística é o capital humano, que apesar do conceito relativamente novo no Brasil, em função do pouco tempo, foi menos desenvolvido que as tecnologias. As organizações chegam ao ponto de ruptura do desenvolvimento por falta de bons profissionais. Somente ao final da década de 90 surgiram as graduações e especializações, e até mesmo cursos de aperfeiçoamento na área específica. Ainda hoje são mais utilizadas e valorizadas as experiências práticas que o conhecimento científico, o que não é suficiente para atender o mercado competitivo e exigente, que busca sempre a excelência e a eficácia no atendimento. Essa mão de obra busca o conhecimento e especialização neste novo conceito, o que facilita bastante em função da experiência prática. Mas a existência de entidades para esse fim ainda não é suficiente e fica limitado aos grandes centros. Uma boa novidade foi a alteração da grade curricular de ensino de algumas graduações, voltado para a gestão de negócios, que possibilitou a inclusão da matéria de logística. Enfim, a logística pode ser uma unidade de despesas, é ainda a principal iniciativa de redução de custos de uma organização. Não dá para falar em otimização dos recursos, ou seja, produtividade, redução de custos, sem antes pensar em logística. Daí a necessidade de aliar conhecimento, habilidade e atitude ao capital humano. No intuito de atingir um grau de serviços elevados, muitas vezes o profissional da área de logística pode coordenar esforços com atividades que não estão completamente sob o seu controle. Aquisição, suprimento, obtenção são sinônimos. Porém, são processos que pertencem ao setor de compras. Compete ao profissional de logística abastecer esse setor de informações para que o responsável por ele efetue o que for necessário para a aquisição. A programação de produção é tradicionalmente uma responsabilidade do setor de transformação, ou seja, do profissional de produção industrial, a exemplo do setor de aquisição. A grande responsabilidade do profissional da logística é enviar informações para esse setor, que assim poderá compor a programação. Porém, é importante ressaltar que a administração do setor de aquisição e o de produção tem impactos significativos nos objetivos logísticos. Cada vez mais, esses dois setores estão se tornando parte das responsabilidades do pessoal da logística. Por isso, esses setores devem se preocupar com os aspectos que envolvem aquisição e programação. Certamente você deve estar pensando que a parte de aquisição é relativamente simples, pois é só verificar o menor preço e comprar. Sinto dizer que você está equivocado. Aquele que compra de um fornecedor que já tem uma sistemática própria para que o comprador possa comprar da melhor forma, visando atender às necessidades de volume, prazo de entrega e preço justo. A maior dúvida em relação à programação da produção está em quanto produzir, quando produzir e onde produzir. Isso geralmente ocorre devido à capacidade de produção de uma empresa ser limitada e muitas vezes geograficamente dispersa. Dificuldade de prover as mercadorias certas no instante e no local necessário para a manufatura. A programação da matéria-prima para que o processo produtivo possa ter início afeta diretamente a eficiência com que o processo de transformação é executado. Podemos concluir que se o fluxo de materiais é fator crítico para a programação da produção, este não é apenas um problema da administração do setor, mas envolve o pessoal de logística. O profissional de logística preocupa-se muito mais com o plano agregado de produção do que com o programa detalhado. Isso é muito comum em executivos da área de logística. Ele precisa que os produtos, para atender a demanda, estejam no lugar certo, no momento que for necessário. O trabalho do profissional de logística, às vezes, ultrapassa o fato de cuidar dos processos específicos da logística,
como vimos anteriormente. O trabalho de cada setor que contribui uma cadeia, que constitui, na verdade, uma cadeia logística, deve ser integrado. E com isso, as responsabilidades da logística podem e vão interferir de forma direta em setores que não dominamos, mas que somos capazes de administrar com uma visão logística. Agora, veremos detalhes dos conceitos básicos de programação da produção. As entradas. A programação somente inicia se tivermos uma estimativa de demanda presente e futura e conhecimento do que temos disponível. Agora, lista de materiais. Outro componente importante da programação da produção é a lista de matérias-primas necessárias para que a manufatura ocorra. Lead time. Este termo é muito utilizado na logística e se refere ao tempo de espera entre um pedido e uma reposição. A programação da produção depende disso, para que possa ter um planejamento visando minimizar erros. Custos. Os custos usados para a programação da produção são os mesmos do controle de estoques, ou seja, a compensação de custos entre os custos associados a liberar pedidos de suprimento para fornecedores externos e para outras divisões da mesma empresa, muito antes das necessidades de fabricação. Notou algo semelhante nos conceitos que envolvem a programação da produção e o trabalho do profissional da área de logística? Então, o trabalho e responsabilidade da logística estão tomando dimensões cada vez maiores nas empresas. Setores que antes eram autossuficientes, hoje dependem da orientação de um profissional da área. Isso prova e comprova que a profissão ganha importância cada vez maior. Também mostra como o trabalho integrado é a chave para o sucesso de qualquer processo logístico, ou qualquer que seja a cadeia logística. Agora que vocês já conhecem grande parte do conteúdo técnico da logística, vamos ver algumas características adicionais que garantirão o seu bom desempenho como profissional de logística. Já se foi a época na qual o profissional ficava fechado dentro de um armazém, cuidando da captura de dados e lidando com pessoas com pouca formação. A logística passou a representar um setor estratégico para muitas empresas, as quais estão investindo em uma melhor formação dos profissionais em todos os níveis da cadeia de suprimentos. Neste cenário, posso destacar as seguintes características como essenciais para o crescimento do profissional da logística. Primeiro, liderança. O líder na logística passa a ter um papel de protagonista principal na organização. A cadeia de suprimento abrange, além dos setores internos de uma empresa, fornecedores, clientes e empresas terceirizadas. Nessa situação, o desenvolvimento da liderança é essencial para obter resultados da equipe. As equipes podem estar compostas de pessoas de diversos setores, formações e empresas, aumentando ainda mais a necessidade de uma liderança eficiente. Também associado à liderança está o bom relacionamento pessoal. Ao estar em contato com um enorme número de profissionais nos diversos pontos da cadeia, consegue-se aumentar a eficiência do trabalho tendo um bom relacionamento profissional com todos. A liderança exercida deve motivar as equipes a obter mudanças organizacionais que levem a novos patamares e produtividade, custos e agilidade. Segundo, visão estratégica. Os custos logísticos representam cada vez mais um fator estratégico importante para as empresas. A logística já não é um setor operacional, e sim um caminho para obter um diferencial competitivo nos negócios. O profissional deve se encaixar nesse contexto, conhecendo o plano estratégico da organização e os objetivos associados a ele. Os objetivos e metas da logística devem estar alinhados com a estratégia da organização, e o mesmo ocorre com os objetivos individuais de cada profissional. O profissional que possui uma visão estratégica identificará as oportunidades que sua organização deve aproveitar para alavancar o crescimento, assim como protegerá a empresa de ameaças
a atuação eficiente na cadeia de suprimento. Visão globalizada. O movimento de materiais através de fronteiras cresce exponencialmente há muitos anos. Isto, aliado à velocidade e facilidade na comunicação global, cria novos desafios para o profissional da logística. Saber inglês não é um diferencial, é um requerimento mínimo. Conhecer de outros idiomas, entender e respeitar outras culturas e acompanhar os acontecimentos mundiais são um diferencial para o desempenho do profissional nas cadeias de suprimento globais. Conhecimento gerencial e organizacional. Os processos logísticos estão fortemente ligados com diversas outras áreas da empresa e com os processos da cadeia de suprimentos. A otimização dos processos e a adequação do serviço pela logística a outros setores só ocorrerá com a visão gerencial e organizacional ampla. Um processo pode parecer ótimo em uma visão limitada da logística, mas, ao verificar os efeitos na cadeia como um todo, pode-se determinar que as alternativas seriam melhores. O profissional deve investir em um treinamento mais amplo do que apenas questões técnicas da logística, voltado a um conhecimento da organização como um todo e de ferramentas gerenciais modernas. Além disso, passam a ser valorizados os profissionais que possuem formação em logística, mas tiveram a oportunidade de atuar em setores diferentes, adquirindo assim uma visão mais abrangente da realidade de uma organização. E por fim, interesse tecnológico. A presença da tecnologia nos processos da cadeia de suprimento está cada vez mais forte e também se tornou um diferencial competitivo para muitas empresas. Com ela se obtém uma produtividade nunca antes imaginada, obtendo a redução de custos, agilidade na movimentação de materiais e informações estratégicas para a organização. O profissional inserido nesse cenário não pode ficar atrás da tecnologia. Deve não só conhecer bem das ferramentas atuais de sua função, mas também conhecer outras opções e o que está sendo desenvolvido para o futuro. Desta forma, poderá procurar novas formas de usar a tecnologia para melhorar o seu desempenho. Agora vamos praticar? Reúnam-se em um grupo de 3 pessoas, criem uma empresa fictícia e definam os seguintes itens logísticos para a empresa. Primeiro, ramo da logística em que ela atua. Segundo, motivo pelo qual atua nos ramos determinados. E a programação da produção, entradas, lista de materiais, lead time do produto ou serviço. Uma boa atividade a todos e até a próxima.